Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou José Onias. Nesse canal Deus salva os pecadores. Eu sou um pecador, por isso que eu coloquei no canal o nome Deus salva os pecadores. O primeiro vídeo ensinando a palavra de Deus. Vou começar com o primeiro livro, de Gênesis, Então, eu saúdo toda a igreja, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a todos que estiverem me ouvindo. O livro de Gênesis, o estudo hoje será sobre o livro de Gênesis. É muito bom a palavra de Deus, Estou aqui com a Bíblia aqui de estudo. Então, começar com o primeiro livro. O primeiro livro diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, quem foi o autor que escreveu este primeiro livro? Foi Moisés. Moisés quem escreveu, segundo o povo judeus, foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Gênesis que quer dizer princípio, ou começo de todas as coisas. Em Gênesis, Deus se revela como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar, dos peixes, das árvores, dos pássaros, dos seres humanos, de tudo que nós vimos a nossas vistas, foi criado pelo o Todo-Poderoso, por o nosso Deus. No princípio, um princípio lá no os Hebreus, ele é chamado de Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio, princípio absoluto. Gênesis significa origem ou princípio. É exatamente disso que ocupa o livro. Ele conta a origem ou princípio de todas as coisas. Isto é, ele conta o princípio do universo, o princípio do homem, o princípio do pecado, o princípio da salvação, o princípio do povo hebreu e tudo mais que envolve a história do mundo no seu princípio. Então, Gênesis é o princípio de tudo que existe do nosso Deus. A Bíblia revela a Deus um ser supremo, o Todo-Poderoso, um Deus que fez os céus e a terra. Meus amados, esse vídeo é exclusivamente a todos que queiram ouvir a palavra de Deus. Deus criou o universo num propósito, para a sua glória, para que todos os seres humanos adorassem a Deus como Criador do universo. A Bíblia diz que Deus ele criou os céus e a terra do nada, sem matéria, sem existência nenhuma. Vamos conferir aqui no livro de Gênesis, quando o servo de Deus, Moisés, no passado, um homem bem instruído, tanto na ciência como nos escritos, um homem que foi criado pelos egípcios, mas é um homem que foi muito usado por Deus, que nós vimos aqui em Gênesis, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Gênesis, Jesus Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, Jesus Cristo é a coluna de fogo de noite e nuvem de dia.
Em Deuteronômio, Jesus é um profeta semelhante a Moisés. São 5 livros, é escrito pelo o servo de Deus, Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi um homem muito temente a Deus, tanto ele como a sua casa, e Deus usou ele poderosamente, conduzindo a nação de Israel. E Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Segundo os hebreus, o povo de Israel, que hoje se tornou uma grande nação. Então, o livro de Gênesis fala aqui, como eu li agora há pouco, no princípio. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente vimos aqui que no princípio, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Num princípio absoluto, Deus criou os céus e a terra. Porém, as Escrituras diz que estava sem forma e vazia. Você vê que Deus foi dando a continuidade. Moisés não deixa aqui, não fala que o que aconteceu porque a terra estava sem forma e vazia. De forma nenhuma. A terra estava sem... Vamos ler o que está escrito aqui nas Escrituras. A terra estava sem forma e vazia. Né? Segundo a ciência, segundo algumas estudiosos, eles falam que a Terra ela gerou uma explosão, Big Bang, ou uma explosão. Não, a Terra foi feita, segundo a palavra de Deus, foi feita pelo próprio Deus, pelo seu poder. A Bíblia diz que ao falar foi aparecendo. Então vamos ler aqui. E como eu disse, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. Houve uma fonte de luz ali, na hora que Deus criou a fonte de luz, né? A primeira palavra que Deus fez foi a fonte da luz. A luz, né? Foi criada a fonte de luz. Segundo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus viu que a luz era boa, então ele fez separação entre a luz e as trevas, ou seja, entre o dia e a noite. A luz boa, a luz clareia, quando a gente acende uma luz que está no escuro, ela clareia. Então quando se apaga, ela fica escura, isso se chama treva, escuridão. Do nada, a existência do universo, dos céus e da terra foram criados por Deus. Absolutamente a Bíblia revela, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Vamos ler aqui no Evangelho segundo escreveu João. A terra e o céu foram criados por intermédio de Jesus Cristo. Vamos ler aqui o Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, o apóstolo amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui então está. O verbo se fez carne. Aí o Evangelho segundo escreveu João diz assim: no princípio criou Deus, no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, e todas as coisas foram feitas, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você vê que sem ele, sem Deus, sem Jesus, não existiria. A Bíblia diz que são 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que criou os céus, a terra e todas as coisas. Ao Criador do universo, a Bíblia diz que eles são 3 em 1. Como a gente pode se definir 3 pessoas em 1? O ser humano foi criado 3 em 1, em 3 unidades: corpo, alma, que esse é o nosso entendimento, que Jesus chama de coração, e o espírito, que fala. Então nós somos igual a Deus assim, como ele criou. Estou pegando esse exemplo da pessoa, de nós seres humanos criados por Deus, dessa forma. Nós somos 3 em 1. Só que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas, porém, qual a diferença entre nós e Deus? Porque Deus é um todo-poderoso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que nós somos 3 em 1. Deus é 3 em 1. Deus, a Bíblia diz que Deus nunca morreu, nem nunca nasceu. Ele é eterno e veio da eternidade. Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele nasceu aqui para nós. Então, vamos voltando lá para o princípio da criação de Deus. Continuando aqui os estudos, falando da criação. Absolutamente, Deus criou os céus e a terra, os seres humanos, os animais e tudo que existe hoje. Criado do nada. Esse Deus é o Todo-Poderoso. Você que está me ouvindo esse vídeo, você já imaginou o tamanho do planeta Terra? O tamanho do gigante da Terra, que Deus chama de porção seca? Já imaginou? Esse Deus, ele é tremendo, ele é o Todo-Poderoso. Se você estiver me ouvindo, se você quiser aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, você fala assim: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia diz que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Um Deus maravilhoso, fez o universo. Imaginou? Ele fez um projeto para nós. Ele fez tudo para nós. Do nada, ele fez. Aí voltando. E viu Deus que a luz era a boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Deus, ao criar a luz e as trevas, ele viu que era boa. Aí então ele disse: vou separar. Aí Deus separou. Do versículo 5. E Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite. Ó, você vê só. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Aí nós vemos aí, a terra sem forma e vazia. As escrituras só falam isso, que a terra estava sem forma e vazia. Isso foi, como é que diz, muita criatividade para fazer naquele momento, como a terra não estava sem forma. Estava feita, mas estava sem forma, estava sem nada.
Quando está sem forma, está sem nada. Aí a gente viu aqui, foi à tarde e manhã o primeiro dia que Deus criou, aleluias, a luz e as trevas. E foi à tarde e manhã, ó, e disse Deus, e chamou Deus a luz o dia e as trevas chamou a noite. E foi à tarde e manhã, o dia primeiro. O primeiro dia. Alguns historiadores falam que é o dia de Deus, o dia da eternidade. Porque para Deus, lá no Salmo, se eu não estiver enganado, no Salmos 90, versículo 1, do número 90 do Salmo, e do verso 1, que diz assim que 1000 anos, é isso mesmo, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia de hoje, ou um dia de ontem que se passou. O dia de ontem não se conta, o dia de ontem fica parado. Mas vou falar somente o que está escrito. E foi à tarde, e foi uma tarde e uma manhã. Um dia. A gente vamos falar assim, que Deus criou o primeiro dia de Deus. Ou o primeiro dia de 24 horas. Porque Deus ou pode ser um dia de Deus, ou o dia da eternidade de Deus. Pode ser 1000 anos, ou pode ser um dia de ontem que se passou, porque o dia de ontem que se passou, ele não anda. Ele passou. Ele não anda, o dia de ontem. Então, pode ser o dia de 24 horas também. O dia de 24 horas, porque Deus ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Então, pode ser um dia de 24 horas criou a luz. Alguns estudiosos, teólogos, algum deles fala que é o dia de Deus. Então, o dia de Deus que nem eu falei agora há pouco, pode ser 1000 anos, ou o dia de ontem que se passou. Vamos ficar com as escrituras, né? E foi à tarde, e foi uma tarde, e foi uma tarde, que aí afindou o dia, né? E um amanhecer, né? Versículo 6 de Gênesis. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Você vê que Deus falou e as coisas aconteceram. E ele ainda ordena as águas, ele manda nas águas. Ele diz, se separe. E as águas se separou. Desse Deus, ele é maravilhoso. Aqueles caras que fez aquelas naves lá, para ir lá na Lua, para ver o sistema solar, a Lua, as estrelas, os planetas. Eles ficaram espantados, perplexos, com tão gigante de estrela, com bilhões de estrelas, com tanto planeta. Quem fez? Quem fez foi Deus. Foi Ele quem fez através de sua palavra. Ao falar, as coisas aconteceram. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas e águas que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Você vê que quando fala em expansão, fala o céu, né? Esse firmamento que a gente vê aqui, que Deus fez a separação, tudo perfeito. E a separação das águas, coisa tremenda. As coisas de Deus para os homens é loucura. Para os homens é loucura. Deus ter feito, mas a Bíblia revela que Deus é o Todo-Poderoso. Fez através de sua palavra, do nada, sem matéria existente. Aqui na Terra, a gente, para construir uma casa, precisa de matéria existente.
Se a gente para construir um carro precisa de matéria resistente. Se a gente vai construir qualquer coisa aqui na Terra, qualquer objeto que seja aqui na Terra, tem que ter a matéria existente. Mas Deus criou a água, criou a luz sem nenhuma matéria. E chamou Deus a expansão céu. E foi à tarde e manhã, o dia segundo. O segundo dia. Deus fez as águas, fez a expansão do céu, fez as águas. Porque quando Moisés fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés ali no começo do versículo, ele faz um resumo. No princípio, ele faz um resumo do texto. Aí depois ele se explica a forma de como Deus criou todas as coisas. Deixa eu ver o oitavo. Ele chamou a expansão céu, já fui aqui, né? Foi à tarde, de manhã, o dia segundo. Aí o versículo 9. Disse Deus, aqui o versículo 9 diz assim: e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. Ele ordenou as águas que se ajuntassem, se separassem. Quando ele falou, aí foi acontecendo, foi se separando as águas e aparecendo a porção seca. Você já imaginou a porção seca em nossos olhos? Já imaginou a porção seca? A gente olha para a terra aqui e vemos aos nossos olhos infindável. A nossos olhos infindável. Mas para Deus, você pode ver que, rapaz, Deus ele é um ser infinito, um ser poderosíssimo. Ele chamou de porção seca. Para nós é gigante, para nós seres humanos. Se nós olhamos a terra, quem pode enxergar a terra com os olhos? Ninguém. Mas Deus chama a terra, ordenou as águas ali se separando ali, e ordenou porção seca. Meus amados irmãos, você que estiver me ouvindo, você já imaginou o projeto de Deus para nossas vidas? O poder de Deus no livro de Gênesis, o começo de todas as coisas, ele fez tudo isso para nós, para mim e para você que está me ouvindo. Você quer aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? A Bíblia diz, eu vou falar da salvação, a Bíblia diz que Deus ele amou ao mundo de tal maneira. Sabe quando o Evangelho segundo que escreveu o apóstolo João, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira? Deus amou as pessoas. Deus olhou dos altos céus e falou assim: eu amei o ser humano, eu vou dar o meu filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ele amou. Ele nos dá a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus, não quiser fazer a sua vontade, também ele diz também, na sua palavra, o apóstolo João fala que também será condenado. Quem não crê em Jesus já está dizendo que já está condenado. Aceite Jesus, porque o amor dele é maior. É maior, você já imaginou, porque ele nos amou primeiro. Nós não éramos merecedores, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas Cristo nos ama, ele quer nos salvar. Por isso que ele criou esse maravilhoso planeta, essa maravilhosa terra. Por isso que ele nos ama. Aleluias. Deus seja louvado. Este canal aqui é exclusivamente de ensinamento, de pregação. Para aqueles que estiverem me ouvindo, abra o seu coração. Deixa Deus trabalhar em sua vida. O poder da salvação. Deus fez do nada o planeta Terra. Fez todas as coisas. Fez todas as coisas. Somente o homem. A Bíblia diz que somente o homem que ele pegou com as suas mãos, que a gente vamos ler a seguir mais para frente, como ele fez o homem. Né? Ele pegou o barro, mas todas as coisas foram criadas ele falando do nada, no princípio.
princípio, que é esse? Princípio é esse? Absoluto. Deus é um ser maravilhoso. Então vamos continuar nos estudos aqui. Eu já li o versículo 9, o 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas, deixa eu ver se eu acho aqui, e ao ajuntamento das águas, chamou mares. Deixa eu ver. E ao ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus foi criando, ele viu que era bom. O versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cujas semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Aí nós vimos aqui Deus ordenando a terra para dar os seus frutos. Por isso que quando a gente planta até hoje, a terra obedece ao seu Criador até hoje. Né? Que ele mandou só o não falar. A terra obedeceu e deu fruto de diversas quantidades. Para quê? Para que esses frutos? Deus, no seu projeto para benefício do homem, no seu projeto dele de criar o planeta Terra, com tudo que nós vemos hoje, foi para o homem. O projeto de Deus era para o homem, para que o homem adorasse o seu Criador, né? Então ele ordenou ali a terra para que se produza frutos. Que Deus tremendo, né? Ele ordenou a porção seca, como ele chamou porção seca, que para nós é muita coisa, ele ordenou a terra que reproduza, dê fruto. Esse Deus é maravilhoso. Por isso que o livro de Gênesis fala que tudo é o começo. É começo de tudo. No princípio. Princípio que Deus criou todas as coisas. Através de sua palavra. Falando. Deus foi falando e as coisas foi acontecendo, foi surgindo. Foi surgindo. Então vamos dar continuidade. Eu vou ler aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é continuidade dos estudos sobre a criação de Deus. Porque eu tenho um livro aqui, eu estou... Frase culta, porém expressiva, que constitui significado, mensagem de Deus aos homens em todas os tempos. Jamais poderias a ciência descrever na sua linguagem todos os esplendor e sigileza de tão magnífica mensagem. Ele excede toda e qualquer pesquisa científica, uma mensagem divina que ninguém substitui a palavra de Deus e aquilo que ele criou. No princípio absoluto, Deus criou. Então, Deus foi falando. Como eu já falei da expansão do céu, falei da luz, da expansão do céu, e vou continuar falando sobre a criação de Deus. Eu li o versículo 11, versículo 12. A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente
está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Você vê que ao criar todas as coisas referente às espécies, ele foi falando. A Bíblia diz que ele foi falando nessa etapa da luz, da terra, da expansão do céu. Deus foi falando, foi ordenando. É um ser tremendo. Deus é o Todo-Poderoso. Só falando as coisas foi acontecendo. Você vê que ele disse assim: a terra produz Eva dando semente conforme a sua espécie. Então, ele falou, conforme a sua espécie, saiu, acontecendo. Imagina. Sabe por que Deus fez tudo isso? Que eu já falei no começo do vídeo. Para nós. Para que o homem reconheça seu Criador, tudo aquilo que ele fez, tudo para nós. Para que nós nós adore o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Teve misericórdia de nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é sobre a criação de Deus. A gente vê como o livro de Gênesis, como tudo começou. Que eu já falei, primeira planta, primeira luz, primeira expansão do céu, a terra, as plantas, as verduras, tudo que nós desfruta hoje. Os animais, os pássaros, o homem. Então, Gênesis é o começo de tudo, o nascimento, o pecado. Então, vamos continuar aqui no livro de Gênesis. Eu vou continuar falando sobre o livro de Gênesis, né? Mas não vai ser somente esse vídeo assim de Gênesis, eu vou estudar até Deus permitir, aqui no canal do YouTube, até o Deus permitir que eu continue ensinando sobre a criação de Deus. Isso, vou falar de Gênesis Apocalipse, sobre tudo que está escrito na palavra de Deus, né? Não é para a minha honra, nem para a minha glória, é para a honra e a glória do Deus eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Aí, voltando aqui no versículo 13, e foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Então, o terceiro dia, como Deus fala, o terceiro dia, a gente não pode questionar, é o terceiro dia. Falamos 3 dias de criação, Deus ali fazendo a sua obra, a obra perfeita. E versículo 14, disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Mas nós vimos lá que Deus ele criou a fonte de luz, né? Deus criou a fonte de luz. Aqui ele cria o sol e a lua e as estrelas. Nós vimos que aqui é um pouco diferente. Primeiro Deus cria uma luz, uma fonte de luz. Depois ele cria os luminares, né? Os luminares. Veja só. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Então nós vimos aqui que o primeiro dia Deus criou a luz, né? Uma fonte de luz. Transcende a ordem da criação, quer dizer, que transcendendo a ordem da criação, com o primeiro dia a luz, depois ele cria o sol, aqui, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Imagine, hoje ninguém conseguiu chegar até o Sol. Um gigante, grande, né? Muito grande, o Sol é grande, gigante. A Lua é menor do que o Sol, segundo a palavra de Deus. E as estrelas, foi feita pelo Todo-Poderoso. Então nós vimos aqui Deus criando, falando. Ele falou e aconteceu. A Bíblia diz que foi Deus que fez. Ele fala aqui no 15, e seja para alumiares a expansão dos céus e para alumiar a terra. E assim foi. Você vê que ele fez num propósito. Deus é um ser tão inteligente, tão infinito, tão poderosíssimo. Acho que as minhas palavras de falar de tão é pouca, é pequena, porque o nosso Deus, ele é o todo. A única palavra que eu posso dizer, ele é o Todo-Poderoso. Não há outro semelhante a ele, não há outro igual a ele. Ele é o Todo-Poderoso. E seja para alumiar na expansão. Deixa eu ver, foi aqui que eu li? Deixa eu ver. E seja eles para iluminarem a expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui, parando no versículo 16, mas vou dar continuidade, venho com mais estudos sobre a criação de Deus, né? Do Eterno, do Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas, meus amados irmãos, a todos que estiverem me ouvindo, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quiser aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ele pode mudar a sua vida, se tornar uma mulher, um homem de honra, um jovem de honra. Deixa aqui escrito no canal que você aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Veja o que Jesus dá, ele nos dá para nós. Veja a declaração que Ele nos dá para nós. Eu vou deixar aqui no versículo aqui, que está escrito aqui, para resumir aqui o vídeo, que Deus salva os pecadores. Deus salva, eu sou um pecador. Deus salva, Deus me tirou da lama do pecado para me colocar numa posição de honra. Eu louvo a Deus por isso, e você pode louvar a Deus por essa gloriosa transformação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra em João 5, capítulo 5, deixa eu ver aqui se eu acho, capítulo 5, versículo 24, 24, que Jesus, 24 e o 25, porque diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Então, aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você tem a garantia que todos nós sabemos que nós vamos um dia, nosso corpo vai morrer.
mas nós temos a garantia de salvação. Ele disse que passa da morte para a vida. Por isso que Deus nos amou. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele quer nos resgatar. Né? Ele quer nos resgatar, passar da morte para a vida eterna. Acredite, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Como ele me amou, ele amou todos nós. Ele quer te amar. Ele quer te dar a vida eterna. Aceita Jesus. E você terá a vida eterna. Passar da morte para a vida. Vai chegar um dia que todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. E uns sairão para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Mas isso aí é dois acontecimentos que aí depois, mais para frente, eu vou falar. Mas estou falando da salvação. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Que aí eu vou orar por você. E Deus vai fazer uma grande obra. Muito obrigado a todos que ouviram esse vídeo. Que Deus em Cristo abençoe. E a paz do Senhor Jesus Cristo a toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você estiver no avião, eleve seu pensamento a Deus. Se você estiver no carro, eleve seu pensamento a Deus. Se você estiver dirigindo, eleve seu pensamento a Deus. Se você estiver trabalhando, eleve seu pensamento a Deus. Que agora eu vou fazer uma oração a vocês, para que Deus visite a você que ouviu esse vídeo, para que Deus venha transformar a sua vida. Não se suicide, porque o suicídio leva à condenação eterna. Deus está dizendo, não faça isso, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então, vou orar, você que estiver em qualquer lugar, se você estiver na sua casa, feche a sua porta, feche a porta da casa e feche os seus olhos e leve o seu pensamento a Deus. Vou orar agora por você, e por mim, e pela minha família, e por todos. Meu Deus e meu Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu te entro na Tua presença, no Teu santuário, eterno, Criador do universo. Perdoa as minhas falhas, meus pecados, por pensamento e palavras, pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pois sou um homem falho e pecador. Meu Deus, agora visita, Senhor, a cada um, Senhor, que ouviu esse vídeo, que está ouvindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha operar, Senhor, com o poder de salvação, com o poder de cura, libertando de toda a escravidão de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, vá de encontro para com essa pessoa, meu Deus, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz uma grande obra, que todas as pessoas que ouvirem esse vídeo, no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre, e que a presença do Teu Espírito Santo seja fluente em cada um, Senhor, convencendo de todo o pecado a cada pessoa que ouvir esse vídeo. Amém. Muito obrigado a todos que ouviram esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.